E todas na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós estamos juntos nesta noite, no culto que nós chamamos de culto da família. A Bíblia Sagrada inteira, nós encontramos mensagens de Deus para a família, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Nós encontramos mensagens dos céus para a minha família e para a sua família. Nós queremos convidar agora o diácono Edilson Andrade para tomar seu lugar aqui no púlpito junto conosco. Dr. Edilson aceitou o convite para estar na noite de hoje conosco. Nós estamos felizes. Dr. Edilson é um irmão querido nosso. Nós congregávamos na mesma igreja quando chegamos de Recife. Nós ainda congregamos na mesma igreja, que é a Igreja de Jesus. E é um homem de Deus que é uma referência para mim aqui nesta região, como um amigo. Quando a gente precisa dele, ele está acompanhado da sua esposa, nossa querida Elane, aqui conosco. Levanta a mão para o pessoal aqui, obrigado. E ainda falta a Hannah, né? Que está estudando em uma outra cidade. É uma família muito bonita de Deus. Dr. Edilson é cardiologista, clínico geral, muitos anos também na diretoria do Ágape, não é? Do Centro Social Ágape, e é um diácono da Igreja Batista, que aceitou o nosso convite para estar ministrando a palavra de Deus neste momento. Vamos orar a Deus e aí a gente vai abrir a nossa Bíblia. Amado Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, por poder estarmos juntos no dia de hoje, na noite de hoje. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, dos que estão em casa agora, nos assistindo através do canal. Obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor tem usado a vida do teu filho, Edilson, Elane, Hannah, que a tua mão de graça e de poder continue sobre eles. Ó Pai, todos os seus projetos, os seus planos sejam apresentados diante de ti, Senhor. Continua usando o teu filho e esta família. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade e também ao pastor Cleiton. E para mim é uma honra e muita alegria estar aqui nesta igreja com vocês, né? Na condição de conservo do Senhor Jesus, né? Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, né? E nós, como hoje é o culto da família, nós vamos falar um pouco sobre o propósito de Deus, a redenção do Senhor Deus para com a humanidade, que inclui a família, né? Nós sabemos que desde Gênesis, né, a partir do capítulo 3, né, o homem caiu, né, pecou, desobedeceu a Deus, né, e ouviu a voz da serpente, né, ouviu a voz do mal, né, que enganou a Eva e a Adão, e os dois erraram e pecaram e desobedeceram a Deus, né? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e todos os dias Deus tinha comunhão com o homem. Na viração do dia, né, ele conversava com o homem, e a mulher, conversava com o homem e a mulher também, e ambos todos tinham uma perfeita comunhão. E um dia, né, a serpente sugeriu, questionou
colocou a palavra de Deus em dúvida, quando a gente vê em capítulo 3, se os irmãos quiserem acompanhar, né? Capítulo 3 de Gênesis, diz desse texto, né, que a serpente, a partir do versículo 1, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aí, nesse momento, né, Deus chamou o homem, né, e ele disse assim: Adão, onde estás? E Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus disse para Adão: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Então, os irmãos já conhecem esse texto, né? Já, talvez assim, já leram várias vezes, né? E nós queríamos ressaltar alguns aspectos, né? O primeiro aspecto é que é sempre o mal, ele tenta colocar a palavra de Deus em dúvida. A palavra de Deus é vida, né? Como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós só podemos viver aqui nessa terra com a base dessa palavra de Deus, porque nós podemos nos alimentar, né? Comer pão, beber água, ter até uma boa saúde física, mas nossa alma, nosso espírito, precisa da palavra de Deus para nos dar vida, para nos dar esperança, para nos dar disposição para levantar, para trabalhar, né? Para viver nesse mundo de tantas lutas. Então, meus queridos, precisamos da palavra de Deus, e o mal, ele vai estar sempre questionando, e às vezes colocando dúvida no coração dos homens, e dizendo: será que é assim mesmo? Que é isso mesmo? Como a serpente disse à mulher: olha, é certo que vocês não vão morrer, né? E aí o que aconteceu? A mulher viu, os seus olhos observaram que aquela árvore era boa e o fruto era agradável aos olhos e era desejável. E às vezes, realmente, muitas vezes, muitas quedas, muitas falhas, né, que acontecem nas nossas vidas, começam por aí. Olhar, às vezes, o que não é reto, o que não é justo e íntegro,
e aí o homem é seduzido, e aí cede ao erro, ao pecado, e comete o pecado, né? E nesse momento, quando a Eva comeu do fruto e deu também ao marido, então abriram os olhos de ambos. E eles perceberam que estavam nus, né? E sabe o que eles fizeram? Eles cozeram, pegaram folhas, né, de figueira, de plantas, né, e tentaram se cobrir. Isso aqui é um aspecto bem interessante que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente sobre essa questão do vestir-se, né, da roupa. Não vamos falar de roupa física, né, mas de roupa espiritual, né. E aí Deus chamou, né, como sempre chamava Adão, né, quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam. Então, assim, também observamos um aspecto, quando nós cometemos um erro, uma falha, um pecado, nós ficamos com a consciência pesada e tentamos nos esconder de Deus, como aconteceu aqui com Adão e Eva. E o Senhor disse: Adão, onde estás? E ele disse: olha, Senhor, eu ouvi tua voz, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus disse: quem te fez saber que estavas nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei que você não comesse? E o homem disse: a mulher que tu me deste, já tentou também tirar a responsabilidade de sobre ele, porque Eva tomou atitude, mas Adão cometeu o erro também. Então, assim, a culpa, na verdade, a gente vai observar que depois uma das maiores culpas foi de Adão, né? E a responsabilidade também, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, é muito do homem, embora seja dos dois, do homem e da mulher, no cuidado da sua família, da sua casa. Mas Deus colocou o homem como sacerdote e deu uma responsabilidade muito grande para o homem, e nós precisamos assumir essa responsabilidade. E então Deus disse à mulher: o que você fez? E a mulher disse: a serpente me enganou. Bom, vocês já sabem o decorrer da história. Deus disciplinou, né, a serpente que se deixou usar pelo mal, por Satanás, né? E a serpente foi amaldiçoada. E Deus disse: você vai rastejar, você será maldita entre todos os animais, você vai rastejar sobre o teu ventre, e você vai comer pó todos os dias. Mas a gente observa uma coisa aqui: quando o homem e a mulher pecaram, Deus não abandonou o homem, mas aqui mesmo, já nesse texto, Deus já providenciou um meio para que o homem pudesse se voltar para o próprio Deus e para ter comunhão com o próprio Deus. E ele disse aqui no versículo 15, para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. Quem? O descendente da mulher. E você vai lhe ferir o calcanhar. Que literalmente isso aconteceu quando Judas traiu a Jesus, né? Então, Deus disciplinou, né, o homem, né? Nós vamos ver aqui no decorrer da palavra que o homem foi disciplinado, né? Mas Deus não abandonou o homem à própria sorte. E eu tenho, assim, tirado, assim, como lição desse texto para mim, a primeira lição que eu tiro é que Deus não nos abandonou, mesmo nós pecando, nos afastando dele, e nós também não devemos abandonar a qualquer que erre, a qualquer um que
peque contra nós, até mesmo dentro da nossa casa, da nossa família. Se o cônjuge, o marido, a mulher, comete uma falha, um erro, um pecado, nós devemos uns perdoarmos uns aos outros. Um filho, né, um irmão, o pai ou a mãe. Então nós devemos dar uma outra chance, como Deus deu uma chance para Adão, para o homem, né? Então nós não devemos abandonar os outros, não devemos tomar aquela atitude, olha, eu perdoo, mas não esqueço, para mim acabou. Isso não é um verdadeiro perdão. Quando Pedro negou a Jesus, né, Jesus perdoou a Pedro. E depois Jesus perdoou e disse, olha Pedro, eu recebo você novamente. Continua pastoreando as minhas ovelhas. Então assim, é uma lição que nós devemos aprender em casa, na minha casa, quando já temos 24 anos de casados, e às vezes um erra para com o outro, né? Nós somos falhos, todos nós temos nossas falhas, e quando erramos e chateamos um ao outro, às vezes um fica assim meio chateado, um pouco triste, mas depois a gente inspira fundo, pede graça a Deus, perdoa o outro, e depois a gente pede perdão um ao outro, né? E se a falta foi realmente assim significativa e não foi bom, a gente fala assim, vamos agora pedir perdão a Deus, porque se nós machucamos um ao outro, nós também ofendemos a Deus, e nós nos ajoelhamos, pedimos perdão a Deus, e assim tentamos manter nossa família em união, né, em comunhão. Sabemos que não é fácil, que haverá realmente assim conflitos, né, sempre por causa da queda, né, mas Deus, Ele providenciou, né, o que aconteceu aqui no decorrer dessa história. Diz o versículo 21, que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, né? Então Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Vou pedir ao pastor Cleiton abrir aqui, por favor. Obrigado, meu querido. Abra aqui, por favor, e coloca aqui. Já está com a garganta seca. Então, obrigado, pastor, tá bom. Versículo 21, capítulo 3 de Gênesis. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Vocês prestaram atenção nesse versículo? Que Deus fez vestimenta de peles. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que precisou haver um sacrifício de animais, para que essas peles fossem transformadas em vestes. Então a gente aprende outra coisa aqui, como ensina a palavra de Deus: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado, qualquer tipo de pecado, gera morte. Mentira, roubo, adultério, ódio, qualquer tipo de pecado, soberba, orgulho, todas essas coisas desagradam a Deus e ofendem e machucam o nosso próximo. O pecado gera morte aqui já na terra. Se caso eu for tentar usurpar algo que não é meu, eu posso ser vítima,
da própria pessoa, ou então da lei, da polícia, e posso até perder a minha própria vida. Mas também há a morte eterna. Quando nós pecamos e nos afastamos de Deus, nós podemos estar eternamente separados de Deus. Mas o que Deus fez? Ele providenciou uma forma para que nós pudéssemos nos aproximar dele, E já a partir desse versículo aqui, a gente vê que houve um sacrifício, houve a morte de animais, E existe um termo na palavra de Deus que os teólogos falam, chamando-se redenção, redimir, É quando alguém estava preso, ou um escravo estava preso, e alguém tentava resgatar, esse escravo, Então Deus fez isso para conosco também. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz a palavra de Deus. E Ele nos redimiu através do Senhor Jesus, Nós vamos aprender, que há 3 aspectos na redenção, Primeiro, aqueles que precisam ser redimidos. No caso, somos nós, todos os seres humanos, homens e mulheres. Nós estamos numa situação distante de Deus. Nós estamos numa má situação moral, só Deus pode nos resgatar, e há necessidade de um preço, para haver o resgate, e esse preço é o sangue de Jesus, Somente Jesus pode nos resgatar através do sangue dele derramado na cruz. Porque está escrito em Marcos 10, 45, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E em Tito 2,4, Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Então, meus queridos, sabemos que religião não salva ninguém. Não podemos nos salvar também pelas nossas boas obras, mas só pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, como está escrito lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus providenciou essa salvação através de Cristo Jesus, e Ele deseja que nós, como família, possamos nos voltar para Ele, Então você, homem, responsável pela sua família, Deus colocou você como sacerdote. A mulher também é uma auxiliadora, que está ao lado do homem, E os dois devem dar muita atenção a esse aspecto, que na verdade a gente considera que deve ser o principal objetivo dos pastores, dos líderes da igreja, de levar o evangelho da salvação, da redenção para cada pessoa, e como homem, como pai na casa, Nós precisamos encarar essa responsabilidade, zelar, pela nossa vida espiritual e pela vida espiritual das nossas esposas, E assim também a esposa olhar para o esposo, e os dois para os filhos,
se tem uma coisa mais importante que nós devemos cuidar, né, é essa questão. Porque a palavra de Deus diz: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta se eu colocar todos os meus esforços em bens materiais, né? E de repente chega o momento que Deus me chama, e a palavra de Deus diz: você está pronto, né? Hoje você vai se encontrar com o teu Deus, e você está pronto, eu estou pronto. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, então nós precisamos ler, meditar na palavra de Deus, como Deus orientou os filhos dele. Olha, ele disse assim: ensina a palavra de Deus dia e noite para os teus filhos, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao deitar na mesa. E você diz: poxa vida, mas eu falo, mas meus filhos não escutam, e entra no ouvido e sai pelo outro, eu tenho que repetir. A palavra de Deus diz: insista. Então, mas antes de qualquer coisa, nós devemos olhar para nós mesmos. Não podemos ficar só olhando para a vida do nosso cônjuge ou dos nossos filhos, se primeiro eu e você não estamos acertados diante de Deus. Quando a gente está no avião, naquela viagem de avião, e assim vocês lembram que eles dão aquelas orientações: olha, se houver uma despressurização na cabine, vai cair uma máscara de oxigênio, ponha primeiro em você e depois ajude os outros. Então, primeiro devemos olhar para nós mesmos e olhar: será que eu já me acertei com Deus? Será que eu já me arrependi dos meus pecados? Será que eu já confessei os meus pecados a Deus? Então nós devemos fazer isso. E depois cuidar do nosso cônjuge, cuidar dos nossos filhos, orar por eles, ensinar a palavra de Deus para eles, porque isso é bom e reto diante de Deus. Queríamos ressaltar, um aspecto de que quando o homem pecou, Deus disciplinou, o casal, o homem, a mulher, e Deus, ele ressaltou, e ele achou assim, não achou bom o fato de Adão ter como que saído um pouquinho da sua função de liderança e deixado a coisa solta, e Eva errou, e ele errou também, Então Deus cobrou isso do homem, e Deus disciplinou o casal. Deus não amaldiçoou o homem e a mulher, mas disciplinou, E nós aprendemos que quando erramos, Deus nos disciplina. A palavra de Deus diz que, como o pai disciplina os seus filhos, o Senhor nos disciplina, e nós somos disciplinados porque Ele nos ama como filhos. Então, depois dessa queda, houve conflitos, na família, e realmente assim vai haver conflitos, e já falamos sobre essa questão da necessidade do perdão diário, se queremos nos manter como família unidos diante de Deus, precisamos ter compaixão, misericórdia uns dos outros, a começar de casa. A palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe quem é o teu próximo? Primeiro é quem está do teu lado, da tua casa.
Que adianta você ser educado, bonzinho, tão doce lá fora, que as pessoas dizem, rapaz, que homem doce, educado, que mulher maravilhosa, e você em casa ser ríspido, grosseiro, Não, meus queridos, se percebemos que estamos tomando essa atitude, devemos pedir perdão a Deus, e da nossa boca devem sair palavras de bênção, de bondade, de amor, E se está faltando isso em nosso coração, devemos nos ajoelhar diante de Deus e pedir a Ele graça, misericórdia, para que Ele nos encha com o amor dEle. Deus disse que haveria agora espinhos na terra, e o homem precisaria agora trabalhar duramente, e a terra ia produzir espinhos, para que ele pudesse levar e sustentar a sua família, ele iria enfrentar muitas lutas. Deus disse que haveria dor, depois do pecado, e depois entrou a morte, como já falamos, e Deus disse, você é pó, e ao pó tornarás. Então, nós não devemos brincar com o pecado. Já falamos que o salário do pecado é a morte. Mesmo, queridos, eu queria ressaltar outro aspecto. Mesmo você que já conhece a palavra de Deus, não devemos, eu e você, brincar com o pecado. O pecado nos afasta de Deus e nos leva para a morte. E não devemos nos esconder, eu vou para a igreja no domingo. Não. Deus olha e contempla o coração de cada um de nós, Então, se percebermos que há alguma coisa errada em nossas vidas, nós precisamos nos consertar diante de Deus. Como ressaltei, Deus providencia uma roupa, de pele de animais para cobrir os homens, para cobrir o homem e a mulher. E a gente aprende em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então não é por boas obras, está escrito lá em Efésios, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E é pelo sangue de Jesus que nós nos achegamos a Deus. Vocês conhecem aquela história de Abraão e Isaac. Gênesis capítulo 22, Estamos quase chegando ao final, irmãos, Abraão era amigo de Deus e andava com Deus. Gênesis capítulo 22, diz o texto que Deus chamou Abraão, disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E Deus disse, Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E Abraão levantou-se de madrugada e foi. Meus queridos, que prova difícil Deus deu para Abraão. Que nós devemos nos colocar no lugar de Abraão. Será que a gente teria essa determinação e essa coragem de oferecer nosso filho a Deus, nossa filha a Deus? Como Deus disse, olha, Abraão, teu filho aqui, teu único filho, Isaque, a quem você ama. E Abraão levantou de madrugada e foi, E Abraão, diz o versículo 6, que tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e ambos caminhavam juntos. Versículo 7, Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque,
eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram lá no local, Abraão edificou um altar, colocou lenha, amarrou Isaque, seu filho, e estendeu a mão com a faca, o cutelo, para sacrificar o seu filho. Versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Então foi uma prova, que Deus fez com Abraão, mas para testar o coração de Abraão e também para nos ensinar uma lição, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então, Abraão ofereceu Isaque, seu único filho, para Deus. E Deus também ofereceu seu único filho para a raça humana, para morrer em nosso lugar. E só através do Senhor Jesus, desse sacrifício, é que nós podemos chegar a Deus. Isso custou muito, diz Isaías 53, que Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. A Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, mas aprove a Deus que Jesus morresse ali na cruz, para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Então, essa história de Abraão e Isaque foi para nos ensinar também que Deus iria dar o seu próprio filho em nosso lugar. E quase concluindo, vocês conhecem a história da Páscoa, em Êxodos 12, o povo de Israel estava preso no Egito, e Deus, através de Moisés, tentando libertar o povo, mas o rei do Egito, Faraó, estava com o coração endurecido e não deixava o povo ir. Então Deus disse para Moisés: olha, Moisés, a 10ª praga que eu vou trazer sobre o Egito vai ser a morte de todos os primogênitos egípcios, e eles vão deixar você ir. E Deus disse em Êxodos, Deus falou para Moisés, em Êxodos capítulo 12, e disse assim: Moisés, cada família deve pegar um cordeiro, esse cordeiro deve ser sem defeito, esse cordeiro será sacrificado, imolado no crepúsculo da tarde, no versículo 7 do capítulo 12, e vocês tomarão o sangue desse cordeiro, e vão pôr sobre as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que vocês vão comer esse cordeiro. E ele disse, no versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vós. E então o povo de Israel fez isso, sacrificou um cordeiro, pegou o sangue do cordeiro, colocou nas portas e nas ombreiras das portas das suas casas. E à meia-noite, quando o anjo da morte passou e via o sangue nas casas dos israelitas,
o anjo da morte passava de lado, e no versículo 23, né, diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vi, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, essa instituição aqui da Páscoa foi também para nos ensinar que um dia haveria de vir o Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, e queria salvar cada família que estivesse debaixo do sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus é que nos cobre, né? E diante de Deus, quando Deus nos contempla, Ele vê a justiça de Jesus em nossas vidas. E vai ser assim um dia, né? Diz a palavra de Deus que vai ser assim um dia, né? Em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, diz um texto que eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14. Na parte B, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É isso que eu e você precisamos nessa noite. Que nenhum de nós saia daqui sem o sangue de Jesus em sua vida, no seu coração. Que nenhum de nós saia dessas portas sem termos confessado os nossos pecados diante de Deus. E você, no seu coração, né? Eu não conheço sua vida, né? Mas Deus conhece a cada um de nós. E nós precisamos, diante dele, confessar nossas faltas e deixar o sangue de Jesus nos purificar de todo o pecado. O último texto que eu vou ler nessa noite, para encerrar, é Mateus capítulo 22, de 11 a 14. Mateus capítulo 22, de 11 a 14. O Senhor Jesus contou uma parábola, uma história, e ele disse que o rei deu um grande banquete e mandou chamar todos os convidados. E as pessoas começaram a dar desculpas, né? Um dizia: não, eu comprei um terreno, eu preciso olhar. Ou, não, eu casei, eu não posso ir lá, né? Eu comprei uns animais, eu não posso ir. E diz o texto, no capítulo 22, né, de Mateus, a partir do versículo 11, né, que o rei falou para os seus conservos: olha, vão pelas praças e quem vocês encontrarem, tragam para as bodas, né, do meu filho. E diz a partir do versículo 11, que entrando o rei para ver os que estavam à mesa, para ver os convidados, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E o rei perguntou para ele: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ficou calado. Então o rei ordenou aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, meus queridos, um dia quando nós estivermos diante de Deus, Ele vai olhar para você e para mim e ver se nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa veste
para estar na presença de Deus, é a justiça de Cristo em nós. E isso é o aspecto mais importante em nossas vidas, porque esse corpo aqui vai voltar para o pó, mas nosso espírito vai voltar para Deus, e nós vamos prestar contas ao Senhor. Então, que nessa noite, eu e você, possamos reafirmar nosso compromisso com Deus e com o Senhor Jesus, que Ele seja o Senhor das nossas vidas, que nós possamos nos esconder na cruz de Cristo, que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, e que nós possamos nos importar com a nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, cuidar deles, orar por eles, para que todos nós possamos chegar diante de Deus. Não podemos ser egoístas e pensar só em nós mesmos. Nós precisamos olhar para aqueles que estão ao nosso redor, e é como se a gente estivesse tentando se salvar de um desastre, e a gente estivesse pegando na mão do nosso cônjuge, dos nossos filhos, para que todos possam ser salvos. Que Ele possa nos abençoar, e muito obrigado pela atenção e pela oportunidade.